Oi, tudo bem? Eu quero falar com você. Você que teve até dificuldade de levantar hoje por causa das muitas pressões da vida. Está desanimado, por vezes fica pensando em desistir de tudo, está sem perspectiva, está com muito medo desses verdadeiros gigantes que se levantam de forma assustadora, parecendo querer te devorar. É verdade. Existem realmente muitos gigantes a serem vencidos em nossa vida e eles por vezes nos causam medo, muito medo. Isso me faz lembrar a história de Davi e Golias, que está lá em 1 Samuel 17. Acho que você lembra dela. É tipo top 10 das histórias bíblicas. O exército de Israel de um lado e do outro lado o exército filisteu, que trazia à frente Golias, que media cerca de 3 metros de altura, um verdadeiro gigante. E esse gigante desafiava os soldados de Israel para que ele escolhesse um homem para lutar com ele. E falava assim: se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. No caso, a Bíblia relata que todos os israelitas, inclusive o rei Saul, ao ouvirem a palavra do filisteu, ficaram atônitos e apavorados. No entanto, apenas um jovenzinho, Davi, se encheu de coragem e topou a parada. Coragem não é ausência de medo, mas é domínio sobre ele. O relato bíblico nos aponta que o rei Saul quis lhe vestir a sua armadura, mas não teve jeito, era grande demais para Davi, de modo que ele foi contra o gigante filisteu com seu cajado de pastor, uma tiradeira de mão e 5 pedras lisas que havia pegado do ribeiro e colocou na sua bolsa. Quando Golias viu aquele rapazinho, não acreditou, inclusive zombou. Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Vem aqui, darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi retrucou: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Bem, o final da história vocês sabem. Davi, com apenas uma pedra, atingiu a testa do gigante, que não resistiu, caiu ao chão e Davi lhe cortou a cabeça com a sua própria espada. Mas por que eu relembrei essa história, esse fato? Para que você saiba que gigantes podem ser desafiados e podem ser derrotados. Agora, note, antes da batalha, da peleja, o rei Saul tentou persuadir Davi a desistir de enfrentar o gigante, assim como deve estar passando pela sua mente agora. No entanto, Davi fundamentou a sua convicção dizendo: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Amado, amada, estou convencido de que o que fez diferença naquele momento foi o fato de que, antes da grande batalha com Golias, Davi já havia enfrentado leões e ursos, e o fazia na força do Senhor. Nosso dia a dia enfrentamos gigantinhos e gigantões, e muitas vezes a força desse gigante, o quanto de medo você sente, está ligado à sua postura. Pois pode ser que você esteja depositando confiança em você. Isso não dá certo, não faça assim. Enfrente-o na força do Senhor. Todas as vezes que tentei vencer batalhas em minha força, eu me dei mal. Aqueles que me conhecem sabem que um dos meus versículos preferidos é o verso 7 do Salmo 20, que diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. É um salmo, inclusive, de Davi. Outra coisa muito importante que você deve saber e que a palavra de Deus nos orienta, que todos os nossos atos devem se dar para a glória de Deus. Por isso eu te pergunto, você tem trabalhado para a glória de Deus? Você tem estudado para a glória de Deus? Seus atos espelham a glória de Deus? Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É o que está em 1 Coríntios 10:31. E tudo quando fizeres por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Está em Colossenses 3:17. Pense nisso.
Essa afirmação de Paulo não é à toa. Certa vez, uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam tão difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer e queria desistir. Estava cansado de lutar e combater. Parecia que assim que um problema estava resolvido, um outro surgiu. Seu pai, um chefe, levou até a sua cozinha dele, encheu 3 panelas com água e colocou cada uma delas um fogo alto. Em uma ele colocou cenouras, em outra colocou ovos e na última pó de café. Deixou que tudo fervesse sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou as bocas de gás, pescou as cenouras e as colocou em uma tigela. Retirou os ovos e os colocou em uma tigela. Então, pegou o café com uma concha e o colocou em uma tigela. Virando-se para ela, perguntou: querida, o que você está vendo? Cenouras, ovos e café, ela respondeu. Ele a trouxe mais para perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Ele então pediu-lhe que pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu e depois de retirar a casca verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente ele lhe pediu que tomasse um gole do café. Ela sorriu ao provar seu aroma delicioso. O que isso significa, pai? Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade, a água fervendo, mas que cada um reagira de maneira diferente. Disse: a cenoura entrara forte, firme e inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amolecera e se tornara frágil. Os ovos eram frágeis. Sua casca fina havia protegido o líquido interior, mas depois de terem sido fervidos na água, seu interior se tornara mais rijo. O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado na água fervente, ele havia mudado a água. Ele perguntou à filha: qual deles é você, minha filha querida? Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é como uma cenoura, que parece forte, mas com a dor e a adversidade você murcha, torna-se frágil e perde sua força? Ou será você como um ovo que começa com o coração maleável, mas que depois de alguma perda ou decepção se torna mais duro, apesar de a casca parecer a mesma? Ou será que você é como o pó de café, capaz de transformar a adversidade em algo melhor ainda do que ele próprio? Somos nós os responsáveis pelas próprias decisões. Cabe a nós, somente a nós, decidir se a suposta crise irá ou não afetar o nosso rendimento profissional, nossos relacionamentos pessoais, nossa vida. Enfim, ao ouvir outra pessoa reclamando da situação, ofereça uma palavra positiva. Mas você precisa acreditar nisso. Confiar que, mesmo que não haja capacidade em você, o Senhor será contigo se o teu propósito for glorificado. Viva cada dia para a glória de Deus e não se esqueça de agradecer. Obrigado por esse dia, Senhor. Vamos orar? Senhor, nós bem sabemos que por vezes até parece que estamos passando pelo vale da sombra da morte. Mas, Senhor, nos faz lembrar que nessa hora que só estamos passando pelo que vai passar e que não precisamos temer, pois Tu está conosco. Nos traz isso de forma clara em nosso coração agora. Dá-nos enfrentar os nossos gigantes na Tua força. Que esses gigantes sejam encarados como oportunidades. Desperta-nos a, em tudo, glorificarmos o Teu nome. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe.